Retornando, agora, pessoal, nossa última palestra de hoje tem como título Perspectivas para exames em vestígios e microvestígios de vidros. Contamos com os convidados Dr. Mauro Sander Fetti e doutora Carina Maria Belo de Carvalho, ambos peritos criminais federais da Superintendência do Rio Grande do Sul. Apresentando aos convidados, perito criminal federal Mauro é doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia Rural e graduado em Agronomia, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perito criminal federal desde o ano de 2008, atua no setor técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas de perícias ambientais, engenharia agrônoma e veículos apreendidos. Recentemente, em julho de 2020, participou do workshop em exames e interpretação de microvestígios na West Virginia University. E doutora Carina Maria Belo de Carvalho possui graduação pela Faculdade de Farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, também pela UFSC. Tem experiência na área de farmácia, com ênfase em ciências farmacêuticas, atuando principalmente sobre os temas relativos a medicamentos, epidemiologia, valetropiatos e valeriana. Possui experiência em perícia criminal, atuando principalmente nas áreas de química forense e toxicologia, genética forense e documentoscopia. Prezados colegas peritos, muito obrigada pelo aceite do convite, muito obrigada pela participação. Bom dia e boa apresentação. Obrigada. Bom dia, está funcionando bem o som? Estão ouvindo bem? Sim, nós escutamos bem. Eu só pediria, talvez seja necessário aumentar um pouquinho a voz, mas coisa pouca, tá? Ou o Mauro se aproxima mais, não sei, eu trocar na cadeira, quando for o momento de exposição de cada um, talvez para aumentar um pouco o som, mas eu consigo escutar bem, tá bom? E antes de começar, um minuto, Carina, só para lembrar que aos participantes interessados em fazer perguntas, tem aqui o campo QA, que é específico para pergunta aos palestrantes, que a gente vai ler ao final da apresentação, tá bom? Está disponível no canto inferior da tela, tá? E a gente também tem os nossos canais, né, pelas redes sociais, onde a gente vai poder trocar mais e trazer, tem muitos aqui no chat perguntando sobre grupos de discussão pelo WhatsApp, ainda não, mas temos as redes sociais para ser esse veículo de comunicação, tá bom? Podemos começar, tá? Muito obrigada, viu? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo a apresentação. Ela tá a tela toda ou é só abrir o PowerPoint? Não, a tela toda, como modo apresentação mesmo, tela cheia. Não, tá ótimo. Então tá, a gente vai falar um pouquinho, né, dessas possibilidades, né, perspectivas em exames de vestígios e microvestígios de vidros. Eu e o Mauro Sander, a gente fez um treinamento de uma semana na West Virginia University. Nessa universidade, eles têm uma faculdade que ela é para a área de perícia criminal, e eles têm professores especializados na análise de microvestígios. Então, nós fizemos um treinamento, assim, nessa área de vestígios de vidros, tintas, tecidos, fibras. E, então, a Samara, né, nos convidou para falar um pouquinho sobre essa parte de análise de vidros. Então, nós vamos tentar passar um pouquinho para vocês a nossa experiência, o que a gente aprendeu lá, e já adiantando que nós não trabalhamos, né, atualmente, especificamente com vidros, assim, né, na área de perícia criminal,
Então, a gente não tem, assim, uma experiência de trabalho aqui no Brasil com relação a isso, mas como o treinamento lá foi interessante, nos mostrou todas as assim, várias técnicas possíveis de análise de vidros, então a gente vai passar um pouquinho disso para vocês, e de repente, quem tiver interesse, quem quiser aprofundar mais nesse assunto, pode então buscar referências, depois a gente pode até passar os contatos, né, dos professores que estão lá da West Virginia, que fizeram o nosso treinamento, né, para quem precisar trocar uma ideia, saber um pouco mais do assunto. Né, eles são bem acessíveis, bem disponíveis. Foi? Passou? Slide? Sim, passou. Passou sim. Então, onde que a gente encontra, normalmente, resíduos de vidros, né? Não sei se você quer falar essa parte dos vidros. Pode continuar. Eu tentei colocar aqui imagens, né, de lugares, assim, que a gente encontra vestígios de vidro, né? Em veículos, né, acidentados ou veículos que foram arrombados, em vidro que sofreu de janelas ou que teve uma perfuração por projetil, vidro de copos, de objetos da casa, né, materiais de uso doméstico, né, vidros de janelas de vários tipos, vidro de garrafas, né? Então, todos esses vidros eles têm características químicas de composição, a parte de composição elementar, de como eles foram feitos, esses vidros, diferentes. Né? Então, também tem os vidros tecnológicos, né, que seriam vidros, então, que são usados nos aparelhos celulares, tablets, desktops, computador, né, telas de computadores, televisão, né, televisões de LED, assim, tem também um tipo de vidro. Acho que, basicamente, sempre que em um local de crime, né, sempre vai ter, quando acontece um arrombamento ou entram em algum local, é muito comum que haja algum dano em vidro, né? Então, esses vestígios, assim mesmo, às vezes não sendo visíveis, eles podem estar no local e podem levar à identificação, né, É importante, assim, frisar que a transferência, né, e a persistência desses fragmentos de vidro, eles têm esse papel importante na interpretação do local de crime, porque mesmo fragmentos muito pequenos de vidro, eles se aderem na roupa da pessoa, se aderem nos calçados, se aderem nos tecidos, se aderem. E aí essa pessoa, esse suspeito, ele pode ser, então, vinculado à cena do crime, se conseguir comprovar que aquele vidro era da mesma origem da cena do crime, aquele pedacinho microscópico de vidro que estava na roupa do suspeito, né? Até às vezes local de crime, né, que tem luta corporal, aí quebra algum item, né, da casa, ou uma janela, ou uma porta, pode ficar um vestígio de vidro ali na roupa do agressor. Né? Mas, assim, só para pincelar um pouco mais os tipos de vidro, né, que existem, eles têm várias composições, né? Tem esse que chama soda lime, que também é também conhecido como vidro de soda lime sílica, né? Que é o tipo de vidro que mais é amplamente utilizado, né? Em vidro de janela, em recipiente de vidro, garrafa, frasco, pratos, copos, para alimentos e bebidas, né? E também alguns outros produtos feitos de vidro, né? E ele é a composição basicamente é 75% de areia, 16% de soda e 15% de lime. A areia, né, é sílica, basicamente, né? A soda é óxido de sódio ou de potássio, e o lime seria óxido de cálcio.
Tem também um vidro que chama vidro ao chumbo, né, que tem 18 a 38% de óxido de chumbo na composição. Também pode ser usado em copo de bebida, vasos, vasilhas e itens decorativos. E o vidro borosilicato, que é um vidro muito usado também, que tem 80% de areia, 13% de óxido de boro, por isso que é boro, né, e 8% de óxido de sódio e 7% de óxido de alumínio. Né? Então, a areia basicamente é sílica, né? Então, por isso que é borosilicato. Então, essas são as composições mais comuns dos vidros. Eles também podem ser classificados pelo uso final deles, né? O vidro plano, que ele é usado em janelas e portas, né? Geralmente é o vidro temperado, o vidro laminado, o vidro coberto, com as de espelhos, né? Que é coberto com uma substância que dá aquele efeito espelho de espelho, e vidros de faróis de veículos. Tem os vidros também de garrafas e vasilhas, que são diferentes, né, do vidro plano. Fibra de vidro também, que é um filamento, pode ser de filamento contínuo, né, fibra ótica, material com fibra de vidro. E filamento não contínuo, que é aquele lã de vidro, material de isolamento, que também é comum de encontrar, né, em alguns locais. E vidros especiais podem ser vidros ópticos também, né, de óculos, essas coisas são vidros diferentes. O que é importante a gente sempre levar em consideração, né, no caso de microvestígios, é que sempre que dois objetos entram em contato físico, né, pode ocorrer a transferência de materiais de um para o outro, que é o princípio de Locard, né? Então, na hora da coleta, a gente tem que levar sempre em consideração a observação visual do vestígio, né, e usar pinças, de repente, para coletar esses vestígios, uma raspagem do material que possa conter o vestígio de interesse, pode usar a coleta com fita adesiva ou usar um aspirador com filtro também para fazer essas coletas, né? E geralmente a gente faz a sequência para se fazer a coleta das amostras, primeiro verificando se tem características físicas, né, se tem correspondência nos limites de rompimento, né, o physical match, se às vezes tem um pedacinho de vidro e aí tu encontra um outro pedaço do material e aí verifica que uma borda encaixa, é como um quebra-cabeça, né, encaixa exatamente na outra. Também o exame confirmatório das características básicas daquele vestígio e também uma análise elementar que pode ser feita depois, né, com aquele vestígio também para verificar os elementos componentes da composição química do vestígio. Pode falar particular? Então, vou continuar com relação às coletas de vestígios, né? Nesse nosso treinamento, a gente fez algumas práticas, assim, bastante da situação que eles usam real lá nessa universidade antes de realizar os exames. Então, tinha, inclusive, a forma que eles recebem o material coletado na cena de crime, por exemplo, que, com todas as informações, né, para manter a cadeia de custódia, né, e gostaria também já de mencionar que, embora agora a gente esteja abordando sobre vidro, mas esse material que vem, por exemplo, que foi coletado no local de crime e que inclusive lá os professores comentaram que eles fazem treinamentos com os policiais que vão ao local para ensinar, mostrar como que se deve fazer a coleta para tentar não perder, né, o que teria de microvestígios. Então, nesse material pode ter vidro, pode ter tinta, pode ter alguma fibra que passou de uma roupa para outra. Então, essa forma de coleta, embora que a gente vá falar um pouco mais sobre vidro, os microvestígios seriam todos os que estariam presentes, digamos assim, nesse material coletado, né? Então, no início sempre tenta-se forrar toda a mesa com algum papel para não se perder nada antes de abrir, digamos assim, a roupa nesse caso.
E aí depois, então, existem as formas de coleta com a raspagem, né, com o uso de pinças. Normalmente dá para coloca-se uma luz ali para tentar o que a gente consegue enxergar, principalmente vidro, consegue enxergar alguma coisa, alguma partícula pequena, e o que não, de alguma forma que não enxerga seria raspar para algum papel e depois fechar para poder olhar depois numa lupa ou no microscópio, ou também coletar com fitas, com fita adesiva toda a peça de roupa, né, em todos os locais, e também o uso de um aspirador, nesse caso ali, um aspirador específico 3M, que ele coloca assim, um filtro no interior daquela ponteira ali, e passa assim toda a peça para tentar coletar ali esse material que ficou mais aderido, e depois todo esse material utilizado na coleta dos vestígios vai ser identificado, né, para também manter a cadeia de custódia, de qual foi a região da roupa, também que saiu mais essa parte e tal. Seria mais ou menos isso. Aqui tem alguns materiais que são utilizados, então, como eu estava comentando, para manter essa cadeia de custódia, o uso de uma placa de vidro para guardar esse filtro que foi, por exemplo, tirado ali desse aspirador, né? Também a ponteira, essa pode ser guardada, toda ela encaminhada para fazer o exame lá na lupa ou no microscópio para identificar, né, esses microvestígios que ali foram coletados. Aqui também nos sapatos, né, que fica vidro, principalmente fica aderido na sola e pode ser tirado com alguma espátula, com uma pinça, o que é possível enxergar, e muitas coisas também coletado com fita, passando a fita em todo esse material, e da mesma forma ali dá para ver os exemplos ali de identificação do local onde foi tirado da roupa e do sapato que foi utilizado nesse treinamento. Aqui, no caso de um acidente de veículo, onde teria o rompimento do vidro ali, do para-brisa. Nesse caso de para-brisa, teria-se uns cuidados especiais, principalmente quando envolve carro, acidente de trânsito, que eles comentaram conosco lá, que é um dos incidentes que mais ocorre, que é o atropelamento e fuga. Então, normalmente, nesses casos, teria ficado algum vestígio de vidro na roupa da pessoa que foi atropelada, e após tentando identificar o veículo que tem algum dano que seria compatível com o que ocorreu, né? Então, aí, nesse caso, teria-se amostras da roupa do atropelado e também do carro e do para-brisa nesse caso. E no caso do carro, então, é importante, né, utilizar os materiais ali, pinças, e também o óculos, porque como o vidro partículas muito pequenas, elas podem entrar no olho e causar algum dano. E outra coisa importante também, no caso do rompimento do para-brisa, é a forma que ele é fabricado hoje em dia, né? Que ele não é mais um vidro temperado, ele é um vidro laminado, onde tem uma película central, né, adesiva. Então o vidro do lado externo pode ter uma composição diferente, e normalmente tem uma composição diferente do vidro do lado interno. Então, nesse caso, o importante é sempre coletar o vidro de fora e o vidro de dentro para fazer a comparação, no caso de a gente ter uma amostra para comparar, né, para identificar se o carro estava presente naquele local de crime, digamos assim. Mais alguma coisa? Então, aí, após a coleta dos vestígios, né, daquela forma como a gente demonstrou ali, né,
Inclusive, quando coleta ali com o adesivo da roupa, por exemplo, ele vai vir ali não só vestígios de vidro, ele pode vir também vestígios de tinta, né? Por exemplo, uma transferência da tinta do veículo que estava no local do crime, no caso de um atropelamento, por exemplo, né? Pelo atrito, pelo calor do atrito com a roupa, há uma transferência da tinta do veículo também para a roupa da pessoa que foi atropelada. Então, quando coloca o adesivo, ele pode também coletar esse pedacinho de tinta que estava na roupa, ou então alguma fibra, né, que estava, por exemplo, no caso de uma briga, de um confronto com o suspeito, a vítima pode ter uma transferência da fibra da roupa do suspeito para a roupa dela. Então, esse adesivo, ele acaba coletando essa fibra que veio da outra roupa. Então, de repente, por comparação com a roupa do suspeito, se pode, então, com esse microvestígio, identificar que o suspeito estava na cena do crime, né? Teve contato próximo com a vítima, né? Então, depois que se coleta esse vidro, se pega esse adesivo, vai para uma lupa, e aí essa primeira imagem que vocês estão vendo aí na apresentação é um pedacinho de vidro que foi, então, que grudou no adesivo, e aí assim, se verificou na lupa e se encontrou esse pedacinho de vidro. Aí tu marca todos os pedacinhos, olhando com a lupa, e aí depois corta o adesivo com um bisturi, e se retira, então, esse fragmento de vidro, e se analisa o fragmento de vidro, então, na lupa, para verificar se é vidro mesmo, né, as características morfológicas daquele fragmento, né, como esse aspecto aí que vocês estão vendo na imagem, é um aspecto muito... ele é bastante comum em vidros, se não me engano, são vidros temperados, né, que tem essas características de estrias embaixo e essa característica de ondas, né, na parte mais central do vidro, que é justamente pelo processo de fabricação do vidro temperado. E aí também, um exemplo, né, você pode pegar uma pinça e pressionar aquele fragmento para verificar se ele é vidro mesmo, para verificar a dureza dele, porque, por exemplo, essa outra imagem é uma imagem de um acrílico, não é vidro, é tipo um plástico. Então, quando colocou a pinça nele, ele afundou, ele afunda, ele risca, então ele não é vidro. Então, essa verificação ela é importante para se identificar a amostra também. E também depois colocar em análises instrumentais, né, que esse aqui é um equipamento de índice de refração, bem específico, que eu vou falar em seguida. Né. Da parte de exames do vestígio em si, então, observar as características, a cor, a espessura. Se tiver como um pedaço maior ou que possa se conectar com a borda do vestígio do local, e se tiver uma correspondência física, essa physical match, ele é muito importante quando acontece, porque ele identifica bastante a amostra. A isotropia também é importante verificar, medir o índice de refração. E, por último, então, se tiver uma identificação com esses métodos, uma análise elementar, então, da composição química, né, desse vidro. Seria uma sequência para identificação e descarte de uma amostra, né, com relação a uma comparação. Exatamente, porque justamente quando você tem uma isotropia diferente, é porque não é. Mas quando você tem índice de isotropia igual, pode ser índice de refração diferente, é porque não é. Agora, se você tiver índices de refração próximos, é bem difícil de dizer se é, que não é, né, ou que é. Então, tem que fazer mais exames para complementar esses resultados.
Um deles, então, o primeiro, é verificar se o vidro é isotrópico ou não. O isotrópico é o quê? Não importa aonde a luz incida, ele vai ter somente um índice de refração. Então, usa-se um microscópio, que chama microscópio com luz polarizada, que vai, então, verificar, observando a amostra nesse microscópio com o uso dessa luz polarizada, se a amostra é isotrópica ou não. Por exemplo, o vidro, ele é isotrópico. Então, ele vai aparecer escuro entre polares cruzados, no caso da luz polarizada. O vidro, ele vai permanecer escuro independente da posição que você rotar o stage do microscópio. Vai virar, vai girar, vai colocar todas as posições, ele vai continuar sempre escuro. Já o quartzo ou outros cristais, outros pedras, né, minerais transparentes, eles vão ser brilhantes ou vão ter cores interferentes, ou seja, eles serão anisotrópicos. Então, a gente não tinha, acabou não coletando imagens, né, do vidro no dia que a gente fez essa parte do treinamento. Então, eu coloquei aqui só uma amostra, né, que eu consegui, uma imagem na internet, de como fica um quartzo e um outro tipo de cristal, né, na luz polarizada. Então, dá para se ver que tem brilho, né, no quartzo, tem essas cores diferentes, né, que aparecem quando tu tem uma amostra que não é vidro. Outro método também importante, que é bom para identificar, é a determinação do índice de refração. Tu tem vários métodos de determinação de índice de refração, vários equipamentos que são usados para determinar o índice de refração. Lá na West Virginia University, eles usavam esse equipamento chamado GREEN. Ele é um equipamento da Foster & Freeman, e ele tem um microscópio, uma lupa conectada, e se coloca nesse equipamento uma lâmina com os fragmentos de vidro, e se coloca um óleo de silicone com um índice de refração calibrado. Então, quando se visualiza pelo microscópio, ele vai mudando a temperatura desse óleo onde está o vidro imerso ali, e se verifica, então, quando ele não tem o mesmo índice de refração, ele vai aparecer com aquela linha brilhante, que é a Becker Line. E aí, à medida que eles vão mudando a temperatura, eles vão verificando até desaparecer essa linha e ficar praticamente igual como é na primeira imagem ali. E aí, ali sim, é o índice de refração do vidro. Então, esse equipamento ele é bem eficiente para a medição do índice de refração, principalmente de vidros. Né? Específico, é bastante específico. Ele é bastante específico para vidros. Eu acho que, se não me engano, a Michelle falou que no laboratório lá do INC, de microvestígios, esse novo laboratório, eles adquiriram um equipamento desse, do GREEN. Então, é bem importante esse equipamento aí para análise de vidros. E quando o índice de refração do vidro da amostra suspeita é muito parecido com a amostra que vem da vítima, por exemplo, mesmo assim você não pode dizer que é o mesmo, porque podem ter vidros com o mesmo índice de refração. Quando é totalmente diferente, é porque não é, né? Aí não é o mesmo índice de refração, é porque esse vidro não veio dali. Então, o importante é, depois do índice de refração, se fazer também uma análise elementar da composição desse vidro. Então, por que a gente faz, né, essa análise alimentar? Porque o índice de refração ele é uma ferramenta de varredura, justamente, né? Ele elimina aquilo que não é. E quando tem o IR similar, precisa se fazer uma análise mais aprofundada. E como é que pode se fazer uma análise elementar no caso de vidro? A gente pode usar técnicas de fluorescência de raio-x,
uma delas é usando mesmo, né, o equipamento de fluorescência de raio-x, ou então com uma microscopia eletrônica de varredura. O problema é que a microscopia eletrônica de varredura, que tenha, né, essa fluorescência de raio-x, ela vai ter pouca eficiência para o vidro. Por quê? Porque a forma como o microscópio eletrônico insere ali aquela bomba de elétrons ali que forma aquele plasma ali que gera a fluorescência de raio-x, ela é muito superficial. Ela não vai até as partes mais internas do vidro. Então, ela pode não mostrar toda a composição do vidro quanto se espera. Então, ele não é muito eficiente. Tem outros métodos, né, que é o ICP-MS, que aí se faz uma digestão ácida do vidro para poder se fazer análise para o ICP-MS. Então, já tem muito mais preparação de amostra, é mais complicado. Tem uma outra método, que é o Laser Ablation, no ICP-MS, que aí não precisa fazer essa digestão do vidro, porque o próprio laser gera, então, essa ablação, essa sublimação do vidro, que é inserida, então, no equipamento para fazer análise de massas, né, do ICP-MS. E o equipamento que nós nos fomos apresentados, né, eu diria lá na West Virginia, foi o LIBS, que é o Laser Induction Breakdown Spectroscopy, que é um outro equipamento, esse equipamento aqui, que ele faz um tipo diferente de análise, usando laser também, e ele praticamente, depois que eles adquiriram esse equipamento, eles praticamente usam só esse equipamento lá na West Virginia. Essa imagem que vocês estão vendo ali na tela do computador, que tem ao lado do equipamento, é uma amostra de vidro que já sofreu análise. Então, esses pontos pretos no vidro foram os pontos, é um microscópio que tem dentro do equipamento, que amplia bastante a amostra. E esses pontos pretos é onde incidiu o laser. Então, são micro pontos ali onde está o laser. Então, assim, olhando a olho nu no vidro, tu não enxerga esses micropontos. É só olhando nesse microscópio do equipamento. A imagem ao lado é o amostrador, né, a gaveta onde se coloca a amostra. Ali estão duas amostras de vidro diferentes, né, que estão no amostrador. Eles têm amostrinhas, né, já preparadas, né, padrões de vidro. E ali em cima dá para ver os stubs, né, que eles podem, então, usam esses stubs para colocar as amostras questionadas, porque vão ser fragmentos muito pequenos, né, e esse stub eles colocam bem no meio desse amostrador e inserem dentro do equipamento para fazer a análise daquele vidro. Então, como é que o LIBS funciona? O laser do LIBS, ele cria uma ablação progressiva e superficial, né, nessa amostra, ele vai gerar um plasma. Esse plasma vai ter uma emissão óptica que vai ser direcionada para o espectrômetro. Então, essa emissão óptica que é analisada no espectrômetro, esse espectro, então, que vai dar a composição química daquele vidro. É uma análise que é feita rápida, né, ela em tempo real, e tu faz direto na amostra sólida, não precisa ter preparo de amostra. Tem esse dano mínimo na amostra, portanto, que você não enxerga a olho nu onde que foi o laser incidiu. Tem uma alta sensibilidade analítica, né, com o limite de detecção de 10 a 50 ppm, no caso da matriz do vidro, e uma excelente capacidade de discriminação, né, de amostras pela composição, né, química desse vidro. E eles nos apresentaram lá também os standards, né, as metodologias padrões que eles, inclusive, ajudaram a desenvolver e que eles usam lá como padrão de análise, né, porque eles atendem casos lá de perícia, né,
que são solicitados para análise de vidro, né, eles fazem laudos lá também. Então, eles têm essas normas da STM, que são que quem tiver interesse, no caso dos laboratórios, vocês que queiram ter uma análise mais padronizada, podem, então, adquirir essas normas e usar essa metodologia padrão que tem na STM. Eles têm também lá essa organização, OSAC, que é da NIST, que também padroniza exames de várias naturezas, assim, não só de vidro, todas as naturezas. E esse Forensic Science Standard Board, né, que eles têm esses vários procedimentos padrões, né, publicados, que eu acho que essa OSAC, se não me engano, o acesso é gratuito a esses padrões de metodologia padrão. Então, acho que quer adicionar alguma coisa? A nossa palestra é bem rápida, assim, porque como a gente não tem uma vivência, assim, do dia a dia, porque a gente não trabalha atualmente na rotina com isso, né? É mais ou menos passar o que a gente aprendeu lá e agradecer a oportunidade. Só para mostrar, esse prédio é um dos prédios lá da West Virginia University, né? E o primeiro que apareceu na tela inicial da apresentação é o Ogilvy Hall, que é onde fica, então, todos os laboratórios, salas de aula desse curso de Ciências Forenses lá da West Virginia. Foi uma experiência bem importante, bem interessante, assim, esse intercâmbio com eles. Então, nossos contatos também, né, o nosso e-mail aqui da Polícia Federal, se vocês quiserem entrar em contato, trocar alguma ideia, também estamos à disposição. É isso. Ok. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Karina. E que linda, primeiro de tudo, essas instalações são lindas, né? Uma coisa bem bacana. E tem algumas perguntas chegando aqui e eu trago uma primeira para fins de curiosidade. Quanto tempo foi o período que vocês estiveram lá, nessa vivência junto à West Virginia University? Foi uma semana, né? Nós chegamos lá na cidade, em Morgantown, no domingo, e na segunda-feira a gente começou o treinamento, e foi bem intenso, assim, porque começava cedo de manhã e a gente saía de lá bem no final da tarde, assim, passava o dia inteiro tendo a aula e fazendo a parte prática, e terminamos na sexta-feira. Na sexta-feira a gente partiu daí, fomos embora para... Então, o Brasil mesmo demorou um pouquinho para chegar, porque uns probleminha aí de avião, ficamos presos em Nova York, tivemos problemas para voltar, mas... Nossa. Mas depois chegamos. Não, eu pergunto em função da carga horária para tanto conteúdo absorvido, né? Só essa descrição que você comenta que agora é da composição elementar do vidro, eu gosto muito desse assunto, né, da discussão do ICP-MS, da outra forma de ICP, só isso, acho que caberia mais uma semana, né, só para ficar nessa discussão de natureza elementar. Que formas o vidro vai ter, da razão isotrópica também, que combinações, especiação de metal, que a gente pode fazer ali, é um negócio absurdo, assim. Então, por isso que a gente não estudou só vidro lá, né? Nós lidamos com análise de tintas, né? Bacana. Então, a gente teve toda uma aula específica em relação à forma como é feita a pintura dos veículos, né? As camadas de tinta, a característica química das tintas dos veículos, das marcas, dos modelos. Aí, outros equipamentos também que foram usados, né, que a gente não mostrou aqui porque não usou para vidro, né? Sim. O infravermelho com ATR, né? Essas outras análises que foram feitas também para a parte de tintas, né? Ok,
Muito legal. Então, vamos às perguntas aqui, né, disponíveis no chat de discussão. A pergunta do Mauro, na verdade, ele pergunta duas. A técnica de laser ablation também não é superficial? É a pergunta dele. E se vocês sabem responder a respeito de qual é a penetração do laser para análise? A laser ablation, ela também é superficial, tá? O que diferencia ela, pelo que eu entendi, com relação ao LIBS, é o tipo de inserção que vai para o espectrômetro, porque o LIBS ele pega a parte mais óptica, né, a emissão daquelas partículas, né, e já o LA e CPMS ele vai trabalhar mais com o próprio plasma ali que forma e que vai inserido no espectrômetro de massas, né? Mas são duas técnicas superficiais. A gente não usou lá, a gente não fez análise lá eles têm lá, tá, um laser ablation, CPMS, mas a gente não chegou a usar esse equipamento lá durante o treinamento. A gente usou só o LIBS mesmo, né? Porque eles praticamente usam o LIBS para tudo, assim. Mas ele tinha uma conexão, ele tem uma capacidade também, o LIBS, de aprofundar ou deixar mais superficial, na própria configuração ali da análise que vai ser feita. Porque eu lembro que eles mostraram também que eles tinham um tubo, uma conexão entre o LIBS e o ICP-MS. Eu não sei se era do ICP-MS para o LIBS, eu acho que era do LIBS para o ICP-MS, quando fazia o plasma lá do laser, de uma parte desse plasma ser enviada para o ICP-MS, para fazer análise também por ICP-MS, simultânea com a do LIBS. Eles tinham uma coisa assim, só que quando nós estávamos lá, eles não estavam usando essa conexão. Eles tinham conexão lá, ele nos mostrou, mas eles acabaram, acho que eles não estavam usando. Né? Então, assim, eu não posso falar muito do laser ablation, do CPMS, porque realmente a gente não usou lá, né? Não fizemos essa parte de análise lá. Ok. É porque ele também faz um complemento e pergunta, né, sobre a penetração do laser frente às análises comparativas com o MEV, com o XRF, que também não seria uma técnica de análise superficial, né? Ele pede essa comparação. Sim, o MEV a fluorescência de raio-x também são superficiais, só que acontece que o MEV, a profundidade de alcance do feixe que o MEV tem, ela não é tão grande quanto o laser do LIBS. O LIBS ele vai mais profundo, né? E o MEV o laser do EDS, do MEV ele não vai tão, porque na verdade assim o MEV ele teria que entrar na parte mais de microscopia, né? Para explicar isso, mas quando insere ali aquela bomba de elétrons, né, do MEV no EDS, ele forma tipo parece uma gota, assim, né? E aí essa gota, ali, ela tem uma profundidade. Essa profundidade é em micrômetros, assim, é uma coisa muito pequena. E aí, naquela profundidade ali é que ele determina, então, a composição da substância. Já o laser, ele vai muito mais profundo, né? Ele gera uma quantidade de amostra maior, que consegue ter até uma sensibilidade melhor da amostra do que no MEV. Sim, sim. Bem bacana. Uma outra pergunta era um pouco maior, mas acho que ela é ampla, né? É o seguinte: dada a grande variabilidade dos tipos e fabricantes de vidros, quais são os principais desafios enfrentados para os exames com esses materiais? E se existe alguma ideia, né, de uma criação de um banco com dados para vidros
que a gente possa fazer, tipo, um catálogo de referência? Eu lembro que lá eles tinham, né, eu acho. Não, de vidro ela não comentou. A professora Tatiana, né, que fez a palestra para nós, para tintas de veículos, eles, por exemplo, lá no Canadá, na polícia montada lá do Canadá, eles têm um banco de dados de composição de tintas de veículos. Então, ela, por exemplo, lá eles têm acesso, né, eles têm um convênio lá, e aí eles faziam a análise das tintas e mandavam os dados lá para eles, e eles faziam uma comparação, né, com as tintas do banco de dados da polícia montada lá, canadense. Para vidros, ela não falou se eles têm... Vidros, eles têm, digamos assim, de acordo com a região que uma planta de fabricação de vidros atende, teria muita chance de todos os vidros daquela região, digamos assim, terem uma composição química semelhante, né? Porque eles são fabricados com um material de origem, ali, uma areia semelhante. Então, teria muita... Mas ela comentou que eles conseguem diferenciar até a época do ano que está sendo fabricado o vidro naquela planta. Então, teria uma capacidade igual de diferenciar, porque vai havendo um desgaste da forma que é fabricado esse vidro, e que fica algumas diferenças nessa comparação que até eles conseguem identificar. Agora, seria uma coisa bem mais específica, assim, que poderia ser feita. Eles conseguem até identificar há quanto tempo, ou se é compatível a época que foi instalado esse vidro novo naquela janela, em relação à época que foi fabricado naquela determinada fábrica, digamos assim. Então, mas aí seria bem mais complexo assim, a análise, mas eles já fizeram um trabalho nesse sentido e tem diferença. Ah, bacana, bacana. E só uma última que acabou de apresentar aqui no chat, o colega pergunta como se dá esse processo de intercâmbio, como se dá esse processo de ir à promoção desses cursos. Então, a gente fez esse intercâmbio através do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense. Já tem, né, no edital previsto, né, esses intercâmbios, mas com pessoas, né, alunos ou pesquisadores que já são vinculados, né, ao INCT Forense. Né, Okay. Para se fazer uma visita lá, um intercâmbio sem ser pelo INCT, aí o que eu posso fazer é encaminhar o contato, né, da professora Tatiana Trejos, né, que é a coordenadora lá do laboratório, para que, de repente, combine com ela, né, veja como fazer, às vezes até a pessoa está na universidade, está cursando um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, que envolva a área de vidros, que queira fazer, aí já entra em contato direto com ela, porque ela também recebe alunos lá, né, aí tem que ser por eles lá, né. Eu sei que eles têm cursos para alunos secundaristas lá das high schools americanas, são os summer camps, né, que são cursos de uma semana de verão dentro da área de forense. Então, eles fazem todas essas práticas forenses, assim, de perícia, do local de crime, com alunos de ensino médio, lá americanos, né. Então, é um trabalho bem legal, muito interessante. Eles têm casas de local de crime perfeitas, assim, todas com simulações de locais para treinamento dos alunos, né. Então, é muito legal, assim, o lugar é espetacular. Ai, que bacana, que legal. Bom, Mauro, muito obrigada. Karina, muito obrigada. Excelente palestra, um assunto assim que eu particularmente sou muito fã dessa questão. Então, fiquei muito ligadinha aqui, gostei muito, viu? Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí não poder dar mais informações, porque realmente a gente não aprofundou tanto, porque foram muitos assuntos, né, em uma semana só. Mas aí a gente está à disposição aí, se alguém quiser trocar uma ideia. Claro, eu acho que
o objetivo desse workshop ele já foi alcançado, né? Que é essa plantar dessa sementinha, e a gente quer que depois, quem sabe, uma coisa maior, que mais tempo, e a gente consiga trazer mais da contribuição dos senhores palestrantes para nós, tá bom? Acho que a gente já atingiu com louvor aqui, estamos muito felizes. Obrigada. Que bom. Obrigada mesmo, viu? Contamos com vocês amanhã também para a participação das nossas atividades do último dia, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, um abraço. Imagine, um forte abraço.